Pronto, gente boa. Hoje é o dia 24 de julho, isto é uma quarta-feira. Nós estamos aqui para estudar a lição número 9 do terceiro trimestre de 2019. O título da lição é O Ministério na Igreja do Novo Testamento. Não é? Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesse estudo, que o Teu Espírito esteja conosco e que nós possamos tanto aprender quanto praticar, cada vez mais semelhantes a Jesus. Em nome dele que pedimos. Amém. Muito bem. O verso que está aqui é de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Né? Tiago ele vai aparecer aqui no estudo um pouco mais adiante, no dia da quinta-feira, último dia. Depois tem sexta-feira uma revisão. Então ele diz aqui, ó, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É um belo resumo, né? É lógico que não está aqui se limitando a visitar os órfãos e os viúvos, né? Tem muitas pessoas que podem ser visitadas, com pessoas que não têm necessidade alguma, por exemplo, só para fazer uma gentileza, para fazer uma sociabilidade, para fortalecer a fé, né, para um bom relacionamento, né? Mas é claro, em primeiro lugar, aqueles que precisam, né? Existem muitos casos de pessoas que precisam de ajuda. E às vezes a ajuda não é só financeira, às vezes nem precisa ajuda financeira, às vezes precisa de um conselho, né? Ou precisa de uma roupa que você já usou, que esteja em bom estado, ou que seja possível de ser utilizada ainda, né? Ou talvez precisa apenas de um abrigo, não, uma ajuda. Por exemplo, faleceu alguém, etc, tal, a pessoa está triste, muito triste, assim por diante. Essa pessoa precisa de um amparo, essa palavra que eu queria dizer, né? Então tem muitos tipos de ajuda. E a maioria deles nem é financeira, mas a ajuda financeira, ela geralmente é prioritária, ela precisa agora, porque o sujeito está com fome, ou o sujeito precisa pagar uma conta, ou está endividado, ou qualquer coisa assim. Tem maneiras de ajudar, né? Às vezes ele se endividou, por exemplo, por causa de uma doença, coisa desse tipo, né? E ele tem pressa, né? Esse tipo de pessoa não adianta dizer para ele o seguinte, só vai que eu vou orar por ti. Ele precisa de mais que oração, né? Precisa de oração, mas mais que isso. Bom, a nossa grande comissão é, na verdade, 3 coisas, né? Ir e fazer discípulos, batizar essas pessoas e ensiná-las aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, em resumo, nós devemos amparar os necessitados e nos manter fiéis, né? Isso é a nossa obrigação, né? E, bom, quando começou a comunidade dos crentes, lá no Pentecostes, logo depois, né, começou a crescer muito. Já no dia do Pentecostes era o quê? Umas 70, 90, 100 pessoas por aí, né? E naquele dia passou a ter mais de 3.000. Isso é um crescimento espetacular, né? E poucos dias depois já havia 5.000 e assim foi subindo muito, muito, muito rápido. Então tiveram que se organizar, né? Então eles se organizaram de uma forma não hierárquica, ou seja, não havia um chefe em cima, outro mais em cima, outro mais... Não havia. Não havia alguém maior que outro. Estavam todos no mesmo nível, com funções diferentes, né? Então veio a organização, mas não veio a hierarquia. Que bom, né? Isso foi muito bom. Então, tiveram ali os apóstolos, depois os discípulos, depois os diáconos, e isso foi crescendo, né? Então hoje a igreja é uma organização muito grande. Procura não ter hierarquia, mas as pessoas criam a hierarquia, né? As pessoas se fazem superiores umas às outras, as pessoas se fazem donas da igreja, né? Tem os anciãos e pastores que parecem que são os donos, né? Eles que decidem ali na comissão da igreja. Não, na comissão da igreja não tem um chefe, não tem um superior, não tem um inferior. Não tem. Mas temos que progredir, não é?
Então a igreja hoje, nossa igreja é um tipo de organização muito especial, né? Uma organização muito boa, foi muito bem pensada, etc. Foi orientada por Deus, mas muitas vezes os seres humanos atrapalham. Naqueles tempos é bom repensar aqui. Eles não tiveram hierarquia naqueles tempos. A coisa se tornou muito complexa, não é? Etc. Tal. Cresceu muito lá pelo ano 100, a igreja era enorme de grande, era mundial nas partes do mundo daquela época, né? Não chegaram aqui à América, não chegaram à Oceania, etc., onde já tinha gente, mas era grande. E Paulo deu algumas orientações muito especiais, né? Então ele deixou bem claro, somos todos instrumentos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus para fazer o bem aos outros. Então há muitos tipos de pessoas que necessitam o bem, né? Há categorias diferentes, não vou mencionar aqui, não quero prolongar muito hoje. Mas nós devemos atender a cada um segundo a sua necessidade. E a nossa igreja é bem organizada nisso aí, né? Então não funciona bem se nós resolvermos atender individualmente cada um. Eu vou fazer um benefício aqui, aquele faz lá, etc. Não sabemos um do outro. Não, isso não funciona muito bem. Isso não é legal. Nós temos a ADRA, né? Que onde tem pessoas que trabalham nisso, se doam para isso, eles pegam prática nisso aí. Então nós vamos trabalhar por meio de uma organização. Isso é muito legal, né? E aí a coisa se torna justa. Assim como, por exemplo, lá no início, os apóstolos estavam suprindo as necessidades das viúvas, etc., mas isso não funcionou muito bem. Então tiveram que criar uma organização específica para isso, que foram os diáconos. E os diáconos se especializaram nisso. Daí funcionou bem, né? E a ADRA hoje, por exemplo, ela é uma organização que se especializou em ajudar as pessoas, né? Então eles têm orientações lá que são funcionais, né? Que dão um bom resultado, né? Então, eles são organizados, eles sabem onde levar. Isso não quer dizer que caso chegue alguém necessitado e bata na nossa porta, que nós não devemos ajudá-lo. Não, nós devemos. A gente abre exceções, né? Bom, nós temos o caso aqui, por exemplo, eu vou pular diretamente aqui para Tiago, para a parte de quinta-feira, depois eu volto aqui. Tiago, né? Provavelmente esse é o Tiago, irmão de Jesus, não se tem certeza, né? Ele escreveu, então se foi, mas enfim, um tal de Tiago aqui, provavelmente irmão de Jesus, escreveu o livro não, a carta de Tiago. São 5 capítulos, né? É um livro, é uma carta pequena, a carta é do tamanho apropriado, né? Ele combateu aqui o enriquecimento corrupto, a exploração dos pobres, a redução do salário, né? Isso existia naquele tempo, existe até hoje ainda, né? Então ele deu a entender o seguinte: hoje existem muitos honestos, mas não sempre, né? E tem aqueles que são bem zelosos e cuidadosos quanto à honestidade, mas não nas pequenas coisas, né? E muitas vezes a corrupção ela começa, e frequentemente ela começa bem intencionada. Por exemplo, eu preciso fazer uma coisa, mas sou um vereador, por exemplo, não consigo apoio para os meus bons projetos. Aí eu tenho que me corromper para conseguir um apoio, etc. Mas eu sou bem intencionado. Isso não é aceito por Deus. Tiago deixou bem claro, né? A corrupção inicia, às vezes com boas intenções, e desencadeia um caos moral, né? E se torna gigantesca e toma conta, como foi e ainda é no Brasil, né? Como é também na Rússia. Eu sei como é lá, né? Tenho informações em muitos lugares no mundo, né? Então existe muita corrupção, o que Tiago defende que sejamos sempre corretos, sempre justos, sempre honestos, sempre bem intencionados, sempre verdadeiros e ajudando as pessoas de forma organizada, não é? Bom, vamos voltar aqui agora para a parte de segunda. Dorcas, é o caso de Dorcas. Por exemplo, Dorcas, nós temos na sociedade de Dorcas, né? Dorcas era uma mulher que ajudava as outras pessoas. Ela socorria as pessoas.
ela era tão benquista que ela ajudava todos os que podiam. Então ela costurava, ela fazia roupas, etc. e tal, ela procurava de outros, pedia tecidos como doação, etc. E dava um jeito de resolver o problema do vestuário, da comida, etc., do apoio aos que necessitavam. Ela se especializou nisso, ela sabia como fazer bem isso. E ela morreu. Somos todos mortais, né? De repente pode dar um infarto, pode dar alguma coisa. Enfim, a pessoa nova ainda morrer. E ela ainda era nova. E ficaram todos tristes, porque tinha uma pequena multidão de pessoas ali que ajudavam. Olha aqui o que ela fez para mim. Eu não tinha, eu estava passando frio. Olha aqui, meus filhos que ela ajudou na alimentação, etc. E assim vai, né? E chamaram Pedro, que estava numa cidade próxima dali. E Pedro ficou sabendo ali, eles mostraram para Pedro, olha o que essa mulher faz. Olha, não devia ter morrido. Pedro quis ficar sozinho com ela, orou a Deus e ela ressuscitou. Né? Ficaram todos contentes. Isso foi um milagre de Deus, porque a vida só vem de Deus e se a gente morre, só Deus pode restabelecer ela. Né? Então esses cristãos ficaram muito contentes, porque aquela pessoa que ainda poderia viver algumas décadas, que tinha morrido, ressuscitou. Que grande bem Pedro fez, não é? E aqui nós temos a questão da doação como forma de compartilhar. Bom, doação é uma coisa, a sociedade não vive, nossa sociedade que não vive sem doação, né? Então tem também, inclusive, classifiquei aqui, tem a doação compulsória, que não é uma doação, impostos. Impostos não são doações, mas funcionam como se fossem doações. São doações, digamos assim, compulsórias. A sociedade não funciona sem impostos, não funciona. Se roubam e isso prejudica a sociedade. Né? É o caso, né? Não precisa relatar sempre isso aqui. Né? Então, os impostos, eles são utilizados para construir estradas, para construir redes elétricas, para telefonia, não é? Para infraestrutura em geral, né? Portos, etc. e tal, essas coisas todas que a sociedade precisa, né? Para fazer pesquisa científica, né? Para manter universidades onde tem pesquisa, para manter institutos de pesquisa, como o IBGE, né? Para desenvolver vacinas, etc. Isso vem das doações compulsórias. Então, a sociedade vive na base de doações, né? Por exemplo, vem um pobrezinho aqui, ele precisa de uma doação, eu dou para ele. Mas Deus me abençoa para que eu possa fazer isso. Deus me abençoa para que eu também não me torne outro pobre ao fazer isso. Deus não tem essa intenção. Deus quer que continue tendo a capacidade de abençoar os outros, de ajudar os outros, de doar para os outros, para que eles tenham, não é, alguma coisa para viver e que possam viver melhor. Não é? Então as doações são coisas divinas, são da alta inteligência. Ninguém deveria pegar um produto doado, seja roupa, seja dinheiro, seja lá o que for, né, para desviar para outras finalidades, a não ser para ajudar os que necessitam. Né? Nós, os adventistas, temos uma certa ênfase na doação, né? Inclusive entra nos nossos relatórios. E essa ênfase até pode ser estimulada ainda mais, porque quando a gente doa, faz bem. Esses dias, eu acho que eu já até relatei aqui, nós temos uns sofás aqui que duraram 40 anos, ainda estão durando, se precisava de uma reforma. E aí nós providenciamos capas novas, etc., ficaram bem bons. Né? E aí resolvemos comprar sofás novos e doamos esses. Um foi para uma família, outro foi para outra, as casas eram tão pequenas que não coube tudo numa só casa. Gente, isso fez tanto bem. Primeiro a gente estava pensando assim, vamos vender isso aqui por meio das lojas que vendem móveis usados, né? Mas resolvemos doar. Já sabíamos, vamos para aquela pessoa, ela não tem. E assim vai doando. Gente, isso fez mais bem do que se tivesse vendido. Fez bem. Eles ficaram tão felizes, como ficaram felizes. Mas eles riam, etc e tal, eles não precisaram pagar por aquilo ali, né? O produto não era novo, mas como novo? Não tinha nada estragado, só estava gasto e foi posto uma capa por cima e ficou zero. Né? Nada quebrado, nada
Não, estava novo. Nós poderíamos usar mais 40 anos. Certamente que a gente aqui em casa não estraga nada, né? E dias atrás também nós doamos 2 cadeiras, que nós reformamos. Eu botei no comentário. Reformamos, foi soldado, né? Uma parte ali. E essas cadeiras já outro trouxe aqui. Disse, olha, encontrei essas cadeiras em tal lugar lá, etc. Não estou usando mais porque quebrou. Vocês que têm aparelho de solda, será que não conseguem arrumar? Disse, não, vamos dar um jeito. Soldamos e ficou bom. E aí você, bom, nós não queremos, temos aqui tanta cadeira. E vamos botar na rua, alguém pega. Quando estávamos levando na rua, passou um carroceiro, uma mulher, inclusive. Minha esposa falou assim, olha, você não quer? Então, tem 2 cadeiras aqui. Cadeira de executivo, né? Cadeira boa, né? Bonita. E não estava furada nem nada, ainda em bom aspecto, só que tinha quebrado. Soldou. A mulher ficou tão contente, levou as 2, ficou muito contente. Outra vez passou assim, olha, tá lá em casa as cadeiras, estamos usando, etc. Tão feliz. Noutra oportunidade nós resolvemos levar, não sei o que tinha, mas tinha uma cadeira junto. Né? Lá no lixão. Olha, tem gente lá, vamos levar lá. Nós levamos algumas coisas no lixão e botamos uma cadeira junto. Gente, eles pegaram aquelas cadeiras, tinha uns 3 ou 4, para sentar numa cadeira. Né? Eles estavam sentados ali, eles trabalham por ali, catam, etc. E tal, lá. E daí foram se revezando. Agora tinha uma cadeira para sentar. Gente, que miséria, que pobreza, não é? Agora eles tinham uma cadeira. Como ficaram felizes. Como é bom ajudar. Como é bom fazer isso, gente. É ótimo fazer isso, né? Isso é excelente, que coisa bem boa. Eu gostaria que não tivesse pobres para ajudar. Mas já que tem, vamos ajudá-los. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos no nosso ministério, aqui conforme essa lição, que nós possamos ajudar os outros e beneficiá-los e torná-los felizes. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.